logra sucesso, né, só pelo lugar que está. Costuma-se dizer que os cafés da manhã da igreja acontecem na Gávea, né, num outro santuário que tem lá, no outro auditório, né? Não sei se vocês já passaram em frente ali. Então, muito querido, um amigo muito querido, uma igreja muito querida, que ele vai nos abençoar nessa manhã, que eu chamo aqui o pastor Felipe Teles. Muito obrigado pela sua disposição em nos servir. Vamos orar por ele? Senhor, muito obrigado pela vida do Felipe, Rafaela, sua família, seus filhos. Obrigado pela sua disposição em nos servir, ó Pai, em ser da sua casa, e ó Pai, abençoar a tua igreja aqui. Obrigado, Pai, pela vida dele, pelo seu ministério, seja com os seus desafios, ó Pai, a sua vida pessoal, ó Pai, e também na sua igreja. Te pedimos que o Senhor use aqui nessa manhã, que o teu povo seja edificado, que a tua palavra seja exposta à nossa vida, esteja também diante do Senhor, ó Pai. Usa-o, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Eu queria contar, mesmo que rapidamente, um pouquinho das últimas 2 semanas aqui, para vocês saberem do que foi acometida a nossa igreja. A gente se reúne lá num hotel no Rio de Janeiro, o Hotel Novo Mundo, um hotel que tem mais de 50 anos, foi onde o Pelé se hospedou para fazer o seu 1000º gol, construído aí na época da República, aquela coisa toda, um hotel bem famoso lá. E a gente está reunido lá desde o dia 8 de novembro de 2015, a gente tem com eles esse contrato anual, inclusive, 2016, 2017, 2018 e 2019. E aí, a nossa expectativa era pelo menos ficar lá até o último dia do ano, o último domingo, dia 29 de dezembro desse ano, 2019. E aí, no dia 8 de novembro, Dia Internacional da Mulher, sexta-feira, após ali o carnaval, eu recebo o telefone de um amigo, 8 de março. Meus queridos, eu sou disléxico. Todas as datas minhas são erradas, a igreja já sabe. Eu falo assim, domingo que vem, 15 de outubro, março. Já sabe, é batata. Essa é mais uma que eu vou contar domingo na igreja, eu falei que era 15 de novembro. Vamos lá. No dia 8 de março, um amigo meu manda mensagem: Felipe, você está sabendo que o Hotel Novo Mundo vai fechar? Eu vi na Band News agora. Eu falei, não estou sabendo de nada, descansando, né? Meus pais estão na casa em Teresópolis, ele feliz da vida, tomando café da manhã na varanda, com aquele restinho de férias. Eu falei, não estou sabendo de nada. Aí entro no Twitter da Band News, vejo ali que é verdade, mas espera aí, pode ser que a Band esteja equivocada, vou ligar para o setor de eventos. Eu tinha o telefone dela, porque ela também é crente, tudo tinha o telefone da moça lá de eventos. Ela toda constrangida e falou assim: Felipe, é verdade. Soubemos há 2 dias atrás, super constrangido. E eu falei, e a gente vai poder ficar até que dia? Estou falando dia 8 de março. Ela falou assim, até o dia 24 de março, amanhã. Aí eu falei, peraí, eu tenho 2 semanas para achar um lugar no Flamengo, Catete ali, um pouquinho da Glória, para a gente reunir as nossas pessoas e tudo. Infelizmente é isso mesmo. E aí foi aquele desespero, né? Quando eu falo desespero, gente, naquele momento a gente tinha a profunda convicção, isso até acompanhado essas últimas 2 semanas, de que Deus ia prover, de que Deus ia achar esse espaço, que Deus ia achar esse lugar, de que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, e que isso não é nem tão impossível assim, e Ele já fez coisas muito mais milagrosas na vida. Quanto mais fazer isso, mais começou aquele processo, liga para um hotel, liga para outro hotel, peça auditório, colégio, tudo isso, e chega para a igreja e comunica esse fato ali no domingo. E passa a primeira semana, né? A semana do dia 11 de março e nada. Aí o segundo domingo, depois de ter anunciado 17 de março, a gente ainda não tem o espaço ainda. Do dia 18 de março, segunda-feira aqui agora, recomeça a semana. E nada. E falou assim, gente, domingo que vem tem que anunciar a igreja, onde a gente vai se reunir no dia 31. Aí na quarta-feira agora, tem uma escola aqui que poderia conversar com vocês, a pessoa é membro da minha igreja, tudo, você tem interesse, Felipe? Assim, se tem uma porta, eu tenho interesse. Pode ir lá conversar sexta-feira, no caso ontem, às 3 horas da tarde. Eu falei assim, pode ser aniversário da minha esposa, ela vai ter que entender, não tem problema, cancelo tudo. Eu fui lá, aí a gente conheceu o espaço ontem, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, ontem a gente conseguiu fechar lá, graças a Deus por isso, depois de 2 semanas de procura. Aos 49 do segundo tempo, ali na sexta-feira, 2 dias antes da gente poder anunciar,
Graças a Deus, no dia 31 vamos começar a se reunir num colégio, que é ali no Flamengo, no Instituto Carioca de Educação, que abriu as suas portas, porque a gente precisa de espaço para o nosso culto, precisa de espaço para as nossas crianças, e tudo isso deu tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ontem eu dormi muito mais em paz. Eu falei para o Rodrigo, eu orei tanto essa semana, que acho que se eu subir aqui nesse púlpito da CBI, só a glória de tanta oração vai fazer os irmãos caírem no espírito, ainda que eu seja presbiteriano. Vamos lá, gente. Obrigado por ouvir a história do desabafo. Bota aquela foto aí daquele rapaz gordinho que eu quero contar a história dele. Fiz bullying com ele, mas não se preocupe, sou eu. Essa foto é de 1996. Eu tinha 18 anos de idade. Não precisa fazer a conta, eu tenho 40, faço 41 esse ano. E a partir desse ano, inclusive foi um evento nacional dos adolescentes, eu tinha 18, mas ainda assim eu participava dos eventos adolescentes. Eu, a partir desse momento, um pouquinho antes, mas ali a coisa se solidificou muito forte, eu tinha certeza que eu ia ser pastor. E que dias foram aqueles que eu vivi, e recentemente escrevi até um texto sobre isso, quem viveu nos anos 80, nos anos 90, no que era conhecido como igreja evangélica, vai se identificar um pouco com o que eu estou vivendo. Se você não sabe, nem era nascido em 1996, ouve um pouquinho. A gente ficava, ar-condicionado às vezes era um luxo. Eu vim de uma igreja, por exemplo, a minha igreja era a igreja Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, não existia ar-condicionado no templo, no salão principal. Mas a gente suado, a gente tinha o maior prazer de ficar ali louvando a Deus, agradecendo, feliz, participando do louvorzão. O que existia dentro de nós era uma sede muito grande por ser mais de Deus. Eu lembro muito bem do canto que a gente cantava, todos eles tinham alguma pegada sobre isso, né? De consagração, que era inclusive um dos cantos tão famosos naquela época, o Rei dos Reis consagro tudo que sou. Eu lembro que na nossa igreja a gente cantava muito a parceria do Ronquenoli com, quem é dos anos 90 sabe muito bem quem é Ronquenoli, com a Aline Barros, Mais de Ti. Essa era a tônica que dominava muito a nossa teologia dos cânticos. Era a consagração, quero ser mais do Senhor, quero ser mais do Senhor. Eu lembro da culpa que sentia quando eu deixava de ler a Bíblia e orar, talvez por 1 ou 2 dias. Caramba, eu não fiz ontem. Lembro de um dia, eu não estou falando assim para nenhuma vanglória, que vocês vão perceber o lado ruim dessa história toda, de assim, chegar tarde, sábado à noite, na casa dos meus pais, eu era solteiro, obviamente, nessa época, eu não era casado, e falar assim, cara, estou morrendo de cansado, mas eu tenho que ler a Bíblia, tenho que orar, é muito importante isso para mim. E a gente fazia isso. Eu, na igreja da Catedral Presbiteriana do Rio, a gente passou por um movimento muito bonito, que hoje, olhando para trás, talvez alguns de vocês tenham experimentado isso aqui, a gente chamava de avivamento. E por que para mim isso eu consigo ler isso dessa maneira? Nós éramos um grupo de adolescentes, e nós tínhamos uma reunião de oração toda sexta-feira à noite. Provavelmente na cabeça de alguns era assim, pô, legal, a gente tem uma reunião de oração, aí depois tem um lanche, depois a galera sai. Não, era reunião de oração e ponto final. Como a igreja era no centro da cidade, como ainda é no centro da cidade do Rio de Janeiro, nem tinha muito o que fazer ali ao redor. A maioria não tinha carro, alguns tinham 18 anos e tinham, mas a maioria tem 17, 16, era uma reunião de oração. A gente ia, orava e voltava para a nossa casa. Era o nosso programa de sexta-feira à noite. E a questão da pregação era muito interessante. Quem pregava? Quem era o pastor que acompanhava você e Felipe? Nenhum. Quem pregava? A gente. E o que era mais interessante, e eu lembro disso com muito saudosismo, é que se você quisesse pregar na reunião de oração sexta-feira, e quando eu falo pregar, gente, é aquela devocional de 15, 20 minutos, você tinha que entrar na fila. Porque não dizer assim, poxa, domingo que vem, sexta-feira que vem, você pode pregar, porque não tem ninguém. Não, poxa, eu queria pregar. Então beleza, acho que você vai poder pregar daqui a 3 semanas, porque já tem uma escala de gente que se voluntariou a fazer isso. Agora você começa a perceber, o grupo de adolescentes, sexta-feira, reunidos exclusivamente para orar, numa reunião de oração. O louvor era um violão numa salinha, brigando, entre aspas, por quem vai orar. Isso é ou não é um sinal claro aí de um avivamento que aconteceu no nosso meio? Para você ter uma ideia, todos ali são pastores. O que está cantando mais à minha direita já é o mais velho, era o nosso pastor da época, o JR até da Rádio 93 FM, para quem escuta, ele era o nosso pastor, Maveraldo. Sou eu o pastor.
aquele que cantando com um bonezinho na cabeça é pastor em São Gabriel da Cachoeira, junto a uma comunidade de indígena, podemos assim dizer, e o outro que está ali atrás, tocando baixo, ele é pastor na Igreja Presbiteriana da Tijuca. Foi isso que Deus fez ali no nosso meio. Naquele tempo, o que a gente queria não era crescer a nossa igreja. Eu acho que quem viveu aquilo pode perceber que o que a gente queria era o Brasil para Jesus. Eu não vou da denominação Brasil para Cristo, mas essa coisa do Brasil para Cristo, a gente vai conquistar o Brasil para Jesus, era muito mais forte de quantos membros tem a sua igreja. Quantas pessoas deram no seu congresso? Quantas pessoas foram no seu retiro? Essas perguntas sobre o Brasil para Cristo eram infinitamente maiores do que isso. E o movimento não era um movimento, eu digo isso que acontecia nos anos 80, 90, extremamente político por si só. É claro que a gente já via desde aquela época os políticos se infiltrando para dizer assim: posso dar uma palavra? Posso dar um testemunho? Você pode orar por mim? Claro que isso sempre existiu, mas não era isso que movia a igreja. Ninguém estava ali porque a gente queria eleger uma bancada evangélica, apesar disso acontecer, porque a gente acreditava que se um político tal, XYZ, subisse à presidência da república, governo do estado, aquilo tudo iria mudar por completo. A gente até acreditava que isso tinha um impacto, mas o principal era as pessoas se converterem para Jesus. Não tinha essa polarização que a gente vê tanto hoje, principalmente entre esquerda e direita, né? Do tipo, olha, se você votou em fulano, é porque você não conhece o evangelho. E o outro diz que se você votou em cicrano, isso hoje em dia, é porque você não conhece o evangelho. Não existia essa leitura naquela época. E foi um tempo de crescimento, que você sabe, a igreja evangélica cresceu de 5%, o último censo de 2010 diz que está 22%. Foi nesse período aí, de 80, 90, que a gente passou de 5% para 20%. A igreja evangélica, ela deixou de ser uma ilustre desconhecida no cenário cristão, no cenário da cidade, aliás. Ela passou, de repente, a ser um protagonista. O que é isso aqui que está surgindo aqui agora? É uma igreja evangélica. Você está sabendo que o cinema ali vai fechar? Vai ver o quê? Uma igreja evangélica. Aquele restaurante, aquilo, começaram a fechar coisas para se tornar igreja evangélica. Os programas passaram a ser mais frequentes na televisão, no rádio. E você, se você viveu aquele momento, viveu o pós aqui, você percebe que um pouquinho antes, talvez a gente tivesse 1 ou 2 amigos no colégio, na faculdade, que eram cristãos. Na minha época do colégio, era nenhum. Eu era o único. Me converti até um pouquinho mais depois. Mas hoje em dia é difícil um colégio, seja onde for, de pelo menos não tenha 1, 2, 3, 4, às vezes um movimento de cristãos, de alunos cristãos no colégio e na faculdade. A coisa mudou. E aquele foi um boom muito interessante. Aí você deve estar lendo aí na sua cabeça, você está sendo muito romântico, Felipe. Eu estou sendo mesmo. Toda nostalgia carrega um romantismo que por si só é um exagero. Mas muitas dessas coisas que eu estou te falando era verdade. Quem viveu sabe o que eu estou dizendo. E a gente tinha um erro muito forte, alguns erros muito fortes, para dizer que eu estou sendo super nostálgico. Sim, éramos tolerantes demais com muita coisa. Qualquer heresia que se colocava, qualquer não, mas muitas heresias que se colocavam, que hoje a gente enxerga com muito repúdio, a gente tolerava dizendo assim: é para Jesus, então deixa. Pelo menos está ganhando almas, era o termo, pelo menos está ganhando vidas, pelo menos as pessoas estão sendo impactadas, deixa. E a gente estava tolerando coisas que hoje nós estamos colhendo fruto dessa nossa tolerância equivocada a respeito dessas coisas. Outro erro muito frequente naquela época é sobre teologia. Teologia, o estudo profundo da palavra de Deus, normalmente era visto como uma coisa de gente fria. Olha, estudar demais teologia, se você ler um livro de teologia sistemática, isso pode até endurecer o seu coração, porque é uma racionalização muito grande da fé. E se você se aprofundava demais, talvez você não fosse um cristão de verdade. Talvez você fosse alguém que só entendia as coisas do ponto de vista racional, que você não tinha fé. Esses eram os equívocos daquele tempo. Éramos mais apaixonados, mas sem dúvida nenhuma eram menos firmes, menos profundos na fé. E aí você pode estar pensando, o que é que isso tem a ver com o tema, o desafio da vida missional contemporânea? Tudo. Aquele gordinho que estava ali naquela foto,
Aquele gordinho ali foi chamado para o ministério pastoral, vai me aparecer ali. E ele um dia percebe que o mundo mudou. Que aquela igreja dos anos 90 floresceu respondendo questões dos anos 90 e que essa igreja hoje, dos anos 2000 e 2000 para frente, ela começou a lidar com questões absolutamente diferentes. E o gordinho ali começou dando murro em ponto de faca. Falei assim, não, é o evangelho, é a igreja. Dá para transpor a igreja dos anos 90 para os anos 2000 que isso vai dar certo. A fórmula está certa, só que ele não descobriu, ele esqueceu de perceber, na verdade, de concluir que o mundo mudou. Não foi só a igreja evangélica que mudou. E que as coisas precisavam ser diferentes. Está vendo uma coisa que é comum hoje em dia? A rejeição da igreja evangélica. Ela se passou de ilustre desconhecida para ser uma igreja conhecida em todos os bairros, em toda a localização. Todo mundo sabe, ainda que seja de orelhado, o que é uma igreja evangélica. Mas hoje ela conta com uma rejeição muito grande. Não somos apenas um fenômeno de crescimento. Não somos apenas aquela igreja que tem alguns pensamentos retrógrados. Sabe? Igual a igreja evangélica, que ele pensa sobre sexualidade, que ele pensa sobre questões como aborto. É meio retrógrado. Isso a cultura dizendo. Não. A visão que se tem sobre a igreja evangélica, hoje em dia, muitas vezes está muito associada com o escândalo. Não com sua cosmovisão, mas com escândalo. E a igreja evangélica é aquela igreja que os pastores têm os aviões e não se importam nem de esconder esse fato. A igreja evangélica é aquela que lava dinheiro. Eu estou dizendo que não é toda, claro que não. Mas a visão que muitas vezes a cultura tem a respeito da igreja evangélica, por isso a rejeição da gente é maior. Aquelas igrejas cujas bizarrices, os tais movimentos proféticos e coisas parecidas estão no YouTube para todo mundo ver que tipo de charlatanismo. Então a rejeição ficou muito maior. Nos anos 90 era uma pergunta, que movimento é esse? Agora é assim, eu sei que tem muito 71 ali dentro. Segundo, porque o mundo mudou e a igreja mudou, o mundo não estava tão polarizado politicamente. E a igreja também não estava tão polarizada politicamente. As pautas mais firmes, onde nós deveríamos ser mais firmes, foram tratadas com a mão de ferro. E a igreja, usando um termo do pastor Guilherme de Carvalho, ela foi hiperpolitizada, especialmente nas últimas eleições. Ela abraçou a questão do seu papel na cidade, o seu papel na política, de uma maneira tão forte, que ela começou a imaginar que ela poderia, pelo voto, pela eleição, pela discussão das ideias, implementar o reino de Deus na terra. A gente viveu um tempo com isso, especialmente nas últimas eleições. A igreja mudou, o mundo mudou. As pessoas hoje têm uma espiritualidade sem verdade. Hoje a igreja evangélica, na verdade, a espiritualidade, a cultura enxerga a espiritualidade como um lugar de crescimento pessoal, onde qualquer verdade, qualquer afirmação, ela é vista com os maus olhos. Ninguém representa isso melhor do que aquela apresentadora norte-americana, tem até um canal só dela, a Oprah. Se você não a conhece, não é que você precisa conhecer, mas o que ela entende como espiritualidade está muito presente na cabeça das pessoas hoje em dia. Que se antigamente entendia espiritualidade como uma religião, eu sou católico, sou evangélico, sou judeu, seja lá do que for, hoje em dia, cada vez mais está muito firme a ideia de que a gente tem uma espiritualidade pessoal que passa pelas não afirmações das coisas. O que está em voga isso hoje em dia são as sensações. Eu gosto da minha espiritualidade, porque a espiritualidade é aquilo que me faz me sentir bem. Eu tenho um sentimento muito bom. A espiritualidade é boa por causa da minha convivência com as pessoas, com o grupo, com aquilo que eu saio depois de fazer. Eu tenho um amigo que já foi 3 vezes para o Japão, para o encontro de espiritualidade da PL, Perfect Liberty, uma seita que tem por aí. Para ele é importante. Na sua vida, ir 3 vezes para o Japão. O que ele vive aqui não interessa, mas ele foi lá, tem um encontro de 1 mês, de muita meditação, de reflexão. Ele sai lá feliz da vida na cabeça dele,
Porque para ele, tudo aquilo, a sensação de ter uma espiritualidade que o eleve, ainda que momentaneamente, é o que é importante e o que define o relacionamento dele com Deus. E aí você vê assim, poxa, você falou de tanta coisa que mudou de um tempo para cá. A igreja evangélica tem uma rejeição maior, o mundo está mais polarizado, as pessoas têm uma espiritualidade sem verdade, as pessoas têm perguntas mais complexas hoje em dia. As pessoas não discordavam da Bíblia apenas porque elas discordam hoje apenas porque ela defende um ideal supostamente retrógrado. Elas discordam de que aquilo é um texto sagrado. Eu lembro muito claramente uma coisa que aconteceu na minha faculdade, eu fiz psicologia também. Tinha uma menina que eu falei de Jesus para ela e tudo, foi uma coisa muito bonita, ela se converteu. Aí depois algum tempo depois eu fui fazer a mesma coisa com outra menina que tinha lá. Eu falo menina porque faculdade de psicologia praticamente é isso, é pastor e menina. E outras coisas também. Mas vamos lá. Aí eu fui falar assim, poxa, não sei o que, porque Jesus ela assim, mas como é que você sabe que isso é verdade? E eu lembro de engasgar com a pergunta dessa menina. Que enquanto uma foi absorvida por aquilo, a outra começou a me fazer perguntas mais complexas, da qual aquele menino que estava ali, que já subiu, não tem problema, eles não tinham as respostas. E hoje, quando a gente vai perceber e falar sobre a Bíblia, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre todas as coisas, por que esse texto é sagrado? Isso não é milagre, eu não acredito em milagre. Como é que você sabe que aqui abriu, o Mar Vermelho abriu? Isso não é um mito, é coisa. As perguntas estão mais complexas. E aí, talvez, como eu disse, você pode entender que eu esteja caminhando para o lugar seguinte: olha, esquece aquilo que a gente viveu nos anos 80 e 90 e vamos abraçar um novo mundo com uma nova perspectiva, com um novo desafio. Isso é um erro também. Como se a gente tivesse que rejeitar completamente o nosso passado mais recente. Como se a gente vivesse no mundo agora, para mim é uma leitura equivocada sobre o mundo, sobre a contemporaneidade, sobre a vida missional no mundo hoje, como se a gente tivesse rejeitado aqueles cujo passado recente apresentaram respostas muito importantes. E sabe qual para mim, eu tenho lido assim, qual tem sido a posição das pessoas? Elas amam o que é muito o presente e o muito passado. E aí como é que se lê igreja e como é que se lê vida missional hoje em dia? Eu leio os caras de hoje, o Tim Keller, o Ed Stetzer e tantos outros, e eu leio os caras muito antigos, de Spurgeon para trás, início do século XX para trás. E aí é isso, você reparou, as citações quase sempre estão transitando nessas duas polarizações. O recente, que é aquela pessoa que conseguiu tá lendo o nosso tempo, e aquele lá atrás que tem muita coisa interessante para resgatar. E aqueles de 10, 15, 20 anos atrás, esses estão retrógrados e não servem mais para nada. Não é verdade. Porque todos esses, os do passado, do presente, os mais do passado, os mais do presente, os mais do passado muito mais antigos, eles têm alguma coisa em comum, que é a história da centralidade do Evangelho, não das técnicas. Você pode reparar de que quem mostra relevância naquilo que diz, naquilo que prega, como dialoga com a cidade, como constrói a sua igreja no meio da cidade, eles têm sempre isso em comum, a centralidade do Evangelho e não as técnicas. Ainda que a gente leia os seus livros buscando as técnicas que muitas vezes achamos, e às vezes sim, são às vezes ultrapassadas. Mas eles não deixam Cristo crucificado de lado como o fator mais importante para você viver uma vida missional. E a gente tem o nosso texto fundante, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo
e este crucificado. Era para a gente passar a manhã inteira meditando nesse versículo, não é? Se Paulo falou, decidi saber entre vocês a respeito de Jesus, esse crucificado, é porque isso de fato é o mais importante. Seja você vivendo nos anos 2000, 90, seja você lendo alguém do século passado, retrasado, do início, isso é uma tônica que está acompanhando todo mundo. O valor que se dá a isso, a Jesus e a sua crucificação, que a gente está chamando da centralidade do Evangelho. Porque a gente conhece igreja onde Jesus passa de longe, não é verdade? Teve uma vez que eu levei um grupo discipulado da minha antiga igreja para uma dessas. E a gente foi assistir lá um culto para depois debater. Uma dessas que assim, você tinha certeza absoluta que Jesus ia passar de longe. Então, assim, a única vez que Jesus foi mencionado foi uma referência aos apóstolos, era a referência aos apóstolos de Jesus. Foi 1h30 ali a gente presente. Saímos depois, os seguranças nos acompanharam, olhando, observando a gente, quando a gente saiu daquela igreja enorme, em frente ao metrô de Botafogo. E a gente comentando, teve que ir para a esquina, porque a gente estava sendo realmente observado ali, né? Que grupo é esse que entrou aqui na igreja? Não faz parte aí do contexto. Só foi falado de Jesus para se referir aos apóstolos de Jesus, num contexto de absolutamente loucura. É grande, mas não tem Jesus Cristo crucificado para jogar fora. Tem igreja onde Jesus passa de longe. A gente conhece igreja e esse movimento da apelação, onde as pessoas não entendem que é Jesus e não o apelo e a música de fundo que salva as pessoas. E aqui, por favor, não é nada contra o apelo e nem contra a música de fundo por si só. Não é isso que é certo ou errado, nada disso. Mas a questão é que Paulo está dizendo nesse texto que ele não está confiando na sua própria persuasão, mas ele está confiando no poder do Espírito, que é aquele que é capaz de fazer diferença na vida das pessoas. Olha um resgate que parece simples, às vezes até idiota, óbvio demais, e que a gente por vezes esquece. De que as duas coisas, que as coisas mais importantes, quando a gente está falando da vida missional contemporânea, nos nossos desafios hoje, é não esquecer de Jesus e do Espírito. Porque o que a gente prega é Ele, e quem converte é o outro, o Espírito Santo. Claro que a nossa fé é trinitária, Deus Pai está presente nisso tudo, mas essas duas figuras nessa questão da salvação, aqui na vida prática, é tão fundamentais, é que por vezes a gente esquece, quando a gente começa a entender que a gente tem um papel mais importante do que esses dois. E nós não temos. E é o princípio da humilhação que a gente precisa ter o tempo inteiro. De que por mais inteligente que eu possa ser, por melhor leitor que eu possa ser da minha cultura de hoje em dia, por melhor localizada que a minha igreja possa estar, por mais estratégico que eu possa ser, sem Jesus Cristo e sem o Espírito Santo, a gente não vai a absolutamente lugar nenhum. E o óbvio é esquecido pela gente o tempo inteiro. Na medida, como eu disse, que a gente começa a ler o que se passou como um manual de técnicas, que a gente começa a se preocupar mais com o império eclesiástico e não com a missão nesse mundo, quando a gente começa a preocupar mais com a igreja e não com Jesus, quando a gente começa a se preocupar mais com o crescimento e não com o reino de Deus. É o sinal que Jesus e o Espírito foram deixados por nós lá para trás. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Mas é óbvio que a gente está no século 21. E a gente tenta ler as coisas hoje, das mais importantes, na medida da falta. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra maneira. O rapaz está namorando a menina. E ele diz assim, eu gosto dela, mas ela é muito parada. Às vezes eu gosto de sair fim de semana, ela gosta de ficar em casa, vendo série, Netflix e tal. E o cara começa a ficar meio grilado ali e fala assim, acho que eu vou terminar o namoro. Ele começa a procurar uma outra menina para namorar. Qual é a primeira característica que ele vai querer achar nela?
Cara, é legal, porque ela não fica lá em casa assistindo filme, Netflix no final de semana, ela gosta de sair e tal, sair de casa, comer uma pizza, nada de errado não, mas começa a sair de casa, ele procura aquilo. Ele cansa. Porque a menina, por esse ou aquele motivo, enfim, não é legal para ele. Aí ele percebe que, na verdade, é uma questão da ligação dela com os pais. Até ela gosta de final de semana, mas ela chega domingo, tem que almoçar na casa dos pais, tem que participar da macarronada do domingo, aquela coisa, fica assim, pai, peraí. Aí vai procurar a terceira namorada. Qual é a característica que ele vai procurar mesmo? Aquela menina mais descolada da família, peraí. E a gente está lendo sempre a nossa necessidade a partir da falta. Ou seja, vamos fazer o retorno lá para o início. O que os anos 90 falaram, deixa para trás. Eles erraram na profundidade bíblica, por exemplo, no amor à teologia, na tolerância a essas coisas. Eles erraram nisso. Sabe o que a gente faz? A gente pega o erro, superdimensiona e joga para trás as conquistas. Que erro a gente vai fazer? Sabe por quê? Porque depois que passar essa onda, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai ter que, poxa, lá em 2034, o cara um dia resgata um vídeo do YouTube, uma pregação de um cara dos anos 90, dos anos 80, assim, era isso, aí resgata aquilo, e rejeita a profundidade, e a gente fica vivendo em ciclos. Por isso que a proposta para essa vida missional não é uma proposta de resposta ao nosso tempo. Ela é sim de uma leitura certa sobre o tempo que a gente vive, mas de integração entre aquilo que já entendemos, conquistamos e daquilo que nós precisamos subir. Esse tijolo foi os anos 80, esse tijolo foi os anos 90, hoje é hoje em dia. Não vamos destruir essa base não, vamos construir em cima para a gente entender uma integralidade das nossas necessidades, da nossa ação como igreja nos dias de hoje. E aqui que após essa introdução de 45 minutos, eu quero começar meu sermão. Brincadeira. Mas falar um pouco dessas integrações. Primeiro, a integração entre a satisfação e o serviço. A integração entre a satisfação e o serviço. Bom, o que aconteceu, você fazer esse link lá atrás e hoje em dia, o que aconteceu um pouco lá atrás, antes dos anos 80 e 90, que os anos 90 resgataram de uma camada da igreja, não foi nem necessariamente a camada mais tradicional, e que hoje em dia a gente está perdendo de novo, a questão da satisfação. Os mais antigos, provavelmente, se é que você tem um pai, ou você mesmo está aqui, lembravam muito da questão, por exemplo, da rigidez em relação à ida da igreja. Ou faltar um culto era um absurdo. Se tinha culto domingo de manhã e de noite, tem que ir nos dois. Aí de você se não fosse. Escola dominical. Um dia desse, eu estava conversando com uma menina que está lá na nossa igreja, ela veio de uma outra igreja, um tempo atrás, aí a nossa igreja só tem culto de manhã, né? Aí de vez em quando fala muito sobre isso, eu falo assim, não, eu ia de manhã, de noite e de tarde era o ensaio do coral e de manhã eu dava aula para as crianças. Era aquele super domingo. E aí se enfatizava nessa pegada toda a questão do serviço, de você servir a igreja, do seu compromisso, que isso era muito importante. E qual era a sua relação, a sua visão em relação à igreja? Era a questão do serviço. Aí uma outra camada da igreja falou o seguinte, não que o serviço esteja errado, mas a satisfação é uma coisa muito importante. O que eu quero de satisfação? Não é apenas o que você faz, mas quando você senta naquele banco, ou naquela cadeira, você se levanta, você levanta a sua mão, cara, o teu coração fica cheio de Deus. E as pessoas começaram a entender que a relação dela com Deus através da igreja, vocês entendem isso, através da igreja, não era só a relação da igreja, não era só através daquilo que eu faço, mas daquilo que eu podia sentir de satisfação em Deus. Quem está certo? Os dois, gente. Uma igreja que só se satisfaz e não serve, ela vira uma igreja de consumo. Uma crítica super positiva aos anos 90. Mas uma igreja que só serve e não se satisfaz em Deus é uma igreja fria.
Eu vou lembrar porque eu sou mais do movimento do serviço do que da satisfação, porque eu sou de igreja tradicional. Você imagina um adolescente na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Não podia nem poder palma, e acho que nem pode até hoje. Cara, era um negócio, quantas vezes, vamos fazer um retiro de adolescentes, retiro de jovens, vamos fazer aqui uma tempestade de ideias, vamos falar, qual o tema? Quantas vezes não aparecia? Vamos falar de compromisso. Semana da Juventude, era um negócio que também floresceu nessa época. Qual o tema? Compromisso. Aí você mudava o nome. Compromisso, levando Deus a sério. Era um nome diferente, para absolutamente a mesma coisa, porque se batia nisso. Se você tem compromisso, marcou, tem que estar presente, tem que servir. Enquanto um outro lado falava assim, cara, é porque é bom. E esse outro lado começou a atrair as pessoas, só que junto com isso veio uma teologia equivocada na questão da atração. A gente não tem que ir nem para o consumo e nem para a frieza. Sabe por quê? Falando de satisfação, eu li só um versículo e tem vários, famoso, muito relembrado nessa época. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 10,10 é mais famoso ainda, não é só da parte do inimigo, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, plenamente, aquela coisa toda. Então eu descobri assim, cara, eu posso ter uma vida com Deus, que coisa boa, só que essa vida não pode gerar o consumo. Por isso que eu digo que é a integração entre a satisfação e o serviço. Eu não quero ser um consumidor, mas também não quero ser um funcionário do meio da igreja. Garoto nota 10, que está presente qualquer dia. Não. É um filho que se satisfaz com o pai, que do seu interior fluem rios de água viva, que tem vida em abundância, e um filho que ama satisfazer o pai servindo a ele. A integração entre a satisfação e o serviço. Outra integração, a integração que é mais difícil aqui, entre o fervor e a reflexão. Hoje, apesar da gente falar tanto de pós-modernidade, as nossas reflexões elas estão mais para a modernidade do que para a pós-modernidade. Hoje a gente escreve sobre qualquer coisa, e que coisa boa é isso. A igreja evangélica tem escrito mais e mais sobre assuntos que antigamente estavam reservados a meia dúzia de seminaristas interessados em saber qual a conexão de Cristo com a política, de igreja com a economia, do evangelho com a ecologia. Coisas que eu tinha no meu tempo assim, cara, que bobagem ler sobre isso. Eu quero ler um livro que me faça ter o fogo do Espírito em mim. Hoje não. Esses livros são inclusive anunciados como um grande lançamento da editora XYZ. O cristão e a política, o cristão e... Isso aí, assuntos que antigamente eram super deixados para trás, né? Que coisa maravilhosa. Mas essa reflexão precisava ser mais mobilizadora. E aí a história da reflexão, da reflexão e do fervor. Eu não estou falando de fervor aqui, de quantas mãos você levanta na hora do louvor. De quantos aleluias, de quanto glória a Deus você dá na hora do louvor. Por favor, não tem nada disso. Fervor não é a intensidade do louvor no culto, mas a minha mobilização intensa de fazer a vontade de Deus. Porque hoje em dia a gente vê no contraponto esse cara super articulado, reflexivo, mas que virou uma figura meio esquisita, que fica no banco da sua casa discutindo com as pessoas pela internet. Conhece gente assim? Virou debatedor de rede social, criticador de sermão e caçador de vírgula teológica. Já leu os Institutos de Calvino 50 vezes. Se Calvino estivesse na frente dele, ele dava aula para Calvino, dizia assim, você estava errado. E fica lá sentado, refletindo, normalmente nada contra, aquela barbinha, aquele óculos de fundo de garrafa, aquela área blasé, aquele área blasé, cafezinho na mão assim, de Starbucks. Mas você fala para esse cara, vamos aqui montar as cadeiras da igreja do domingo? Ele não vai não. Não vai. Cara, vamos falar do evangelho para a Dona Maria? Olha só, ela é semi-analfabeta. Mas não vai entender que eu vim. Não vou. É o cara que reflete, tem o seu valor muito grande,
mas não se mobiliza, não é mobilizado, ele fica lá criticando, ele não quer ver o mundo para Jesus, ele quer ganhar discussão. Ele não quer a igreja mais ativa, ele quer que o sermão, ele quer que 30 minutos da igreja, que é o tempo do sermão, seja absolutamente perfeito e ele não possa criticá-lo. Ele fica lá no bolso, no banco da igreja fazendo isso, mas ele não doa do bolso dele, ele não vai ver a Dona Maria, ele não visita, ele não está nem aí para os hospitais, ele não está aí nem aí para os presídios, ele não está aí nem para nada, ele quer ganhar a discussão, ainda que a reflexão dele seja excelente. Mais uma vez, eu não estou dizendo que a reflexão é errada, porque lembra que eu estou falando aqui de articulação, ou de integração. A gente precisa conhecer as Escrituras, refletir sobre elas, articular as ideias, ao mesmo tempo ter um coração fervoroso. Do homem, de uma mulher que sabe, que leu as Escrituras 5 vezes, nenhum problema, leu a Bíblia 20. E que pede perdão, que ama a esposa, que ama os filhos, que ama os perdidos, que explica o Evangelho para a Dona Maria, que levanta a cadeira, que faz visita no hospital, de que sim é pau para toda obra, e por isso que ama Jesus, porque ele quer ver Jesus sendo honrado. É uma integração, desculpa citar alguns autores, uma integração entre Kuyper e Billy Graham. Uma integração entre Eugene Peterson e William Lane Craig, entre John Stott e Richard Foster. Fervor e reflexão. Ação e pregação. É um resgate histórico da nossa vocação social, mas sob a ótica do Evangelho. Jesus em Mateus falou 2 textos muito interessantes. Mateus 28, 18 a 20, você já deve saber provavelmente de cor. Em resumo, e a gente ir por todo mundo, fazer discípulos e pregar o Evangelho a toda criatura. Pregação. Mas o mesmo Jesus, Mateus 28, 18 a 20, ele falou isso. Em Mateus 25, de 35 a 46, ele falou outra coisa que não é contraditória e que não briga com o que ele falou em Mateus 28, 18 a 20. Porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão, você conhece o texto, o contexto dele? Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessidade de roupa e te vestimos? Ou quando te vimos enfermos ou presos e te fomos visitar? E o rei responderá: toda vez que vocês fizeram algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Olha que interessante, é o mesmo Jesus. Vá ao mundo inteiro e pregue o Evangelho a toda criatura. Faça discípulos. E sim, dê de comer a quem tem fome. Dê a roupa a quem está nu. Visite a quem está preso. Abençoe o necessitado. Só que hoje a gente vê uma briga. Porque tem gente que diz que Mateus parece que Mateus 25 é mais importante do que Mateus 28. E tem gente que diz que Mateus 28 é Mateus 25, é mais importante do que Mateus 25. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus me deu 2 ordens. Eu tenho que escolher qual que eu vou obedecer? Eu tenho que dizer assim: olha, Senhor, tem um pessoalzinho aí usando Mateus 25, estive com fome e me deste de comer, com outros propósitos. Como eles usam com outros propósitos, sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou te desobedecer e não vou fazer isso. E tem outro pessoal que diz assim: olha, aquele pessoal de Mateus 28 que fala da pregação do Evangelho, ele está sendo meio frio. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso só, Senhor, porque eu não quero misturar com aquele povo. Por razões até ideológicas, você pode achar que uma coisa é mais importante do que a outra. Você pode achar, mas Deus não acha. As duas coisas estão presentes. Jesus não brigou com Jesus. O Jesus de Mateus 25 não brigou com o Jesus de Mateus 28, gente. É a mesma pessoa. Falando das duas dimensões sobre a missão da igreja, que hoje na contemporaneidade são muito importantes. Inclusive nessa questão social. Olha,
Onde a minha igreja está situada, a igreja evangélica tem a pior fama possível. Eu sempre digo o seguinte, eu falo, quando me perguntam o que eu faço da vida, eu faço um mistério, quase eu tenho que fazer uma explicação, um preâmbulo para dizer, eu sou pastor. Não basta a pessoa dizer assim, um amigo da creche, os pais dos meus filhos lá da creche, falam assim, o que você faz, Felipe? Eu sou pastor. Ah, legal. Não é assim. Eu tenho... Sempre é assim. O que você faz, Felipe? Porque esse papo sempre surge quando eu estou com alguém conversando a primeira vez. Olha, eu vou te dar 1000 chances. Se você dá 1000 chances, você nunca vai adivinhar o que eu falo. Para preparar o cara que eu falo um negócio coisa inusitada. Segundo ponto, o que eu faço não tem nada a ver com as pessoas que você sabe que faz o que eu faço, que são os caras que ficam na televisão. Aí já começa a desconfiar da coisa. Sabe aqueles caras que pregam na televisão, aquelas coisas, aqueles pastores? Pois eu não tenho nada a ver com aquilo. Aí eu digo, eu sou pastor protestante presbiteriano. O preparo do terreno, quem eu não sou e para quem eu sou. E aí eu sempre coloco o evangelho depois, só porque eu falo de Jesus, porque Jesus Salvador é sempre uma maneira de evangelizar um cara quando eu pergunto a respeito da minha profissão. Sempre faço isso. Mas a rejeição que a igreja tem é muito grande. Mas sabe uma coisa que a igreja ela é muito bem vista quando ela faz? Ação social. Lá no bairro do Flamengo existe uma instituição chamada Romão Duarte, que é uma instituição católica, inclusive, que cuida de crianças, aquelas casas de passagem, não estou lembrado do nome técnico exato, mas de crianças que estão sob o risco das suas famílias, por causa de droga ou por causa de abuso, e elas ficam ali naquela casa. E aí, essa casa, Romão Duarte, ela é sustentada pela Santa Casa de Misericórdia. E a Santa Casa de Misericórdia levou um golpe aí, muito tempo atrás, estava terrível aí. E ele não conseguia sustentar o Instituto Romão Duarte. A gente foi lá e perguntou, qual é a necessidade de vocês? Eles falaram assim, produto de limpeza. Que é a coisa que a gente nunca pensa. Você assim, eu vou ajudar uma instituição que ajuda crianças. Eu vou doar um Limpol. Água sanitária. Você não pensa nisso, né? Você pensa assim, roupa e brinquedo. Para mim, pelo menos, é a primeira coisa. Não, a gente precisa de coisa para limpar. Vamos fazer isso. E aí fizemos uma campanha na igreja e falando para as pessoas, façam com seus amigos. A resposta dos amigos não cristãos foi enorme. E o que é legal? O maneiro que a tua igreja está fazendo, Felipe. O maneiro que a sua igreja está fazendo, Rafael, para os membros da igreja. Isso acaba dando um testemunho muito positivo. E disse isso para a igreja. Mas eu falei, mas não vamos cair no perigo que é fazer disso o nosso marketing. Somos uma igreja que ajuda os pobres, olha como é que nós somos bons. Não, a gente faz porque Jesus falou. Só que isso tem como uma contrapartida, sim, uma positividade em relação ao lugar da igreja. Isso estou falando do meu contexto, onde ele é mal visto, inclusive porque igreja é o que bota dinheiro no bolso, e é diferente de uma igreja que está tirando do seu bolso, nas suas arrecadações, para doar a pessoas que precisam. Que coisa legal! Mas mais uma vez, tem um sentido positivo sim na nossa visão, na cultura, na sociedade? Tem, mas é principalmente porque a gente está fazendo o que Jesus falou para a gente fazer. Abençoar a cidade em todas as suas dimensões, e a gente precisa resgatar isso, mas é óbvio, resgatar isso não à luz da ideologia. O meu agir na sociedade não é porque o meu partido político acha isso, não é porque a minha ideologia, a minha cosmovisão acha isso, é o resgate da ação social à luz do Evangelho. E é isso que é mais importante, porque a polarização trouxe essa retração social, porque quem ama a pregação ficou com medo de ser visto como um revolucionário ideológico a partir do momento que ele falasse do cuidado dos necessitados. Ele ficou com medo, e falou de cuidado dos necessitados, está aí um cara que tem uma ideologia esquisita. Então não vamos anunciar muito não, mas eu vou lembrar de Tiago falando da religião pura e imaculada, é se guardar incontaminado desse mundo, Tiago, né, a epístola dele, e também cuidar dos necessitados, da viúva e dos órfãos. Na Bíblia é isso. E é um resgate bonito isso. Você vê que eu estou falando mais do resgate social do que da pregação. Talvez porque esteja mais próximo de mim, né? Mas se você reparar o que a igreja tem feito ao longo dos anos, socialmente falando, é um negócio que a gente tem que ficar surpreso.
A universidade mais famosa da França, talvez uma das universidades mais famosas do mundo, a Universidade de Sorbonne. Sorbonne foi um frei católico. Muito antes da Reforma Protestante, é por isso que eu boto no nome de cristão. Ele queria ensinar ali os caras sobre teologia, e ele funda, não uma universidade como a gente entende hoje, mas um curso que vai desembocar ao longo do tempo na Universidade de Sorbonne. De quem teve a ideia disso lá atrás? Um cristão que queria ensinar. A universidade mais famosa do mundo, certamente a mais famosa dos Estados Unidos, a Universidade de Harvard. Quem foi John Harvard? Um pastor protestante que ajudou, se não me engano financeiramente também, mas ajudou a fundar a universidade mais reconhecida do mundo. Sorbonne, Harvard. Quando a gente fala de Martin Luther King, também um pastor que defendeu ali os direitos civis dos negros. As escolas, quando a gente vai lá no Rio de Janeiro, eu vou falar do movimento cristão como um todo nesse sentido. Lá no Rio, as escolas, quais são as escolas mais famosas do Rio de Janeiro? Santo Agostinho, São Bento, Santo Inácio, e tem tantos outros santos que dão nome a essas escolas, porque foram fundados por igrejas que lá atrás entendiam seu lugar social ali na cidade. Sem falar das nossas da universidade, a Pontifícia Universidade Católica, a PUC, as universidades evangélicas. Lá no Rio, você tem a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e a universidade, antigamente tinha a Faculdade Metodista Bennett, hoje é só um colégio. Eu quase tenho um colégio Metodista Bennett. Porque as igrejas se importavam com esse tipo de coisa. Quando Simon, que é o fundador do presbiterianismo no Rio de Janeiro, no Brasil, foi no Rio de Janeiro, no Brasil, falou assim, era uma igreja e uma escola, aquela história, uma igreja e uma escola, uma igreja e uma escola, uma igreja e uma escola. E hoje em dia falar disso virou coisa de ideológico. Não é não, a gente está vendo aqui no Evangelho a importância disso. Vem falar de centro social, os antigos orfanatos, abrigos, asilos, tantos foram sustentados e são apoiados, fundados por cristãos que entenderam ali aquele valor. Clínica para dependente, vamos dizer que um dia o governo fala assim, nenhuma igreja sustenta, nenhum centro de dependência química, os sítios de retiro, nenhuma igreja pode tomar conta. A gente vai mandar conta do governo assim, toma conta dessa galera toda aí que a gente está fazendo isso. A maioria que você vê, a grande parte que a gente vê, é de gente cristã fazendo isso. Isso não pode estar aí para a gente como coisa de comunista. Mas um movimento integrativo na sociedade de abençoar, ao mesmo tempo aliado à fidelidade na pregação do Evangelho, sem me deixar o meu coração se polarizar entre uma coisa e outra, porque ambas são necessárias. E a gente vê na Bíblia e na história isso acontecendo, mas tudo em função do Evangelho. Meu querido, aqui para a gente terminar, esse é um desafio para você viver assim. Nessa nossa contemporaneidade, ela está chamando a gente para reparar um erro de 15, 20 anos atrás. Não caia nessa cilada. A gente não está aqui para reparar o mal que a igreja fez nos anos 80, nos anos 90, a gente está aqui para construir em cima disso. Reparar os erros, mas construir em cima daquilo que foi bonito. De parar de escolher entre fervor e reflexão, entre satisfação e serviço. Parar de ter que escolher entre ação social e pregação do Evangelho, escolher, mas pelo contrário, integrar essas coisas todas no nosso tempo, na nossa cultura, porque com isso a gente vai estar mostrando, sabe o que? Fidelidade a quem nos chamou. Fidelidade a quem convocou a igreja a ser bênção nesse tempo. E se ele falou que fervor e reflexão, e se ele falou que ação e palavra, e se ele falou que satisfação e serviço precisam estar presentes na gente, vamos fazer isso. Para a glória do nome dele. Porque você vai tentar, nesse mundo, entendendo muito melhor como ele está, mas deixando a verdade mais transformadora do mundo sair dos seus lábios. Jesus Cristo salva.
Deus te abençoe, meu querido, minha querida, essa igreja, todos nós aqui presentes. Que no nosso desafio pessoal a gente seja integrativo. Que no nosso desafio coletivo a gente seja integrativo. À luz do Evangelho, a gente não faça a opção pelas polarizações, mas também pela integração daquilo que o próprio Jesus nos chamou para ser e fazer. Que Ele te abençoe. Deixa eu orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, Senhor. Que a gente não esqueça, Senhor, de que nós somos nada sem Jesus, sem Teu Filho, sem o Espírito Santo. Que a igreja não tem outra mensagem, Senhor, não tem outra mensagem a não ser pregar esse Cristo crucificado, Senhor. De que não há outro meio de conversão, Deus. Que não seja Teu Espírito Santo convertendo, convencendo o homem da justiça, do juízo, do pecado, Senhor. Ó Deus, sem o Teu Espírito, o homem não pode nascer de novo, Senhor, não pode. Que a gente não esqueça disso. Mas que a gente, ao entrar nos nossos templos, a gente não deixe para trás, não deixe lá atrás, Senhor, aquilo que foi tão importante. O Senhor nos ajude a integrar, Senhor, esse fervor, Pai, tão necessário para mobilizar o coração da gente, para fazer tudo para a glória do Teu nome. E ao mesmo tempo a reflexão de quem sabe ler o nosso tempo, de quem sabe que as perguntas foram mais complexas, de quem lê para estar melhor preparado, mas com o coração ao mesmo tempo disponível. O Senhor nos ajuda para essa síntese, para essa integração para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a nos satisfazermos em Ti, Senhor. Quer com as nossas mãos levantadas, nossas mãos abaixadas, Senhor, seja de que jeito for, no nosso quarto, no íntimo do nosso quarto, na coletividade da nossa igreja, a gente se satisfaça, a gente se deleite no Senhor, Pai, a gente diga e repita com amável, Senhor, são os Teus tabernáculos, a gente ama estar na Tua igreja, ama estar na Tua presença, mas que isso também nos leve ao serviço, Pai, a esse compromisso que falamos tanto tempo, durante tantos anos na Tua igreja, Senhor, mas fruto, Senhor, não de um compromisso com a igreja, mas de um compromisso contigo, mobilizado pelo Teu Evangelho em nós, Senhor. Para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. E Senhor, e na nossa prática, Senhor, dá para a gente um culto cada vez mais fiel à Tua palavra, Senhor. Uma pregação cada vez mais fiel ao Senhor. Que a gente, Senhor, não tolere, Senhor, a heresia, que a gente não, pelo pragmatismo, a gente não queira abraçar autoajuda ou coisa parecida, mas que a gente pregue Jesus e somente Ele, esse crucificado, e que isso venha acompanhado de boas obras, Senhor. Não a boas obras porque somos fiéis a partidos ou a ideologias, mas porque somos fiéis a Jesus. Nos ajuda, Senhor, a cobrir, Senhor, aquele que não tem roupa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dar o pão àquele que tem fome. Nos ajuda a cuidar, Senhor, de maneira inteligente e sábia das viúvas e órfãos do nosso tempo, Senhor. Demonstrando amor, Deus. Demonstrando compaixão, Senhor. O desenvolvimento dessa cidade, Senhor. O desenvolvimento da nossa localidade. Das famílias, Senhor, aqui presentes. Que isso não saia do nosso radar nesse tempo de polarização entre uma coisa e outra, Senhor. O Senhor nos chamou para Mateus 25 e para Mateus 28, Senhor, e queremos ser fiéis a Ti, Deus. Nos ajuda isso na nossa prática pessoal, na vida das nossas igrejas. E a gente não caia, Senhor, na polarização e na falta dos tempos presentes, mas a gente caia, Senhor, na fidelidade ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.